Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas. Doutor Lucas, capítulo 5, versículo 1, todos acharam? Amém? Vamos ler até o versículo 8, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentou-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colhendo uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, e levando os barcos, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu quis esticar até o 11. O título dessa mensagem: De Volta para o Futuro, parte 2. Por que isso? Porque o pastor falou comigo semana passada, de trazer a palavra, e alguma coisa começou, a semana inteira isso estava me incomodando para falar sobre esse tema. Mas eu não lembrava que há 1 ano atrás eu falei isso numa quinta-feira. Eu não lembrava. Fugiu da mente isso, e as coisas começaram a vir. Eu sei quando Deus está me incomodando com uma mensagem, é assim mesmo. E olhando lá os meus esboços, eu vi que tinha De Volta para o Futuro. E aí eu falei: a parte 2, porque tem mais textos que não tem na parte 1. Vocês vão entender o que é isso. Esse tema é uma alusão à trilogia de Volta para o Futuro. Alguns assistiram, né? Quem é mais experiente já deve ter assistido, quem é mais novo não assistiu, mas pode assistir, que é bem legal, para quem gosta de ficção científica, esse tipo de coisa. Mas enfim, deixando o filme para lá, só para fazer alusão a isso. Quem talvez nunca pensou em voltar no tempo e rever os seus conceitos? Porque o filme trata disso. Eles entram numa máquina do tempo e vão para o futuro, voltam para o presente, depois vão para o passado e tentam consertar as coisas, e algumas coisas mudam para melhor, outras para pior, aí depois vão ter que consertar de novo, enfim. Mas quem nunca pensou em voltar no tempo e rever conceitos, em falar aquela palavra que você não devia ter falado, em tratar aquela pessoa da maneira que você não podia ter tratado, em agir da forma que você não podia ter agido? Quem nunca pensou em voltar no tempo? Um poeta francês disse o seguinte, ele implorava, dizendo o seguinte: tempo, para o teu voo, e vós, horas propícias, detenha o vosso curso. Ou seja, é um clamor: tempo, para. Mas a verdade é que isso é relativo. Quando estamos passando por momentos de bonança, nós gostaríamos que o tempo parasse, para que vivenciássemos aquele momento mais tempo, e ficássemos mais tempo ali.
naquele momento de alegria, de bonança. Mas na hora da tristeza, do aperto, nós gostaríamos de gritar: tempo voa, passa logo, porque eu não aguento mais. Mas é vão esse clamor. Mas todavia, Salmos 39:4 diz que, o salmista diz: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual a qual, para que eu sinta quando sou frágil. E aí, porém, essa fragilidade nos faz pensar o seguinte: e se eu pudesse voltar? E se eu tivesse a chance de consertar alguma coisa? Quem aqui nunca pensou isso? Quem nunca aqui, eu gostaria de voltar. Eu não sei se eu consertaria ou estragaria tudo, mas eu gostaria de voltar. Eu já pensei muitas vezes isso. Porém, porque quanto amargor, uma palavra mal falada, um tempo mal vivido, talvez o emprego perfeito que você tinha e jogou fora, ou talvez simplesmente foi demitido, talvez aquele momento, aquela casa que você tinha e hoje não tem mais, talvez aquele carrão que tinha hoje não tem mais, enfim, todos nós em algum momento gostaríamos de voltar e regressar, porque nós temos alguma coisa para mudar. E eu repito a pergunta: quem não gostaria de mudar alguma coisa na sua vida hoje? Quem não gostaria de mudar alguma coisa hoje? Talvez você está vivendo momentos que não gostaria, consequências de erros do passado, mas é sobre isso que eu quero falar. Pedro, no capítulo 5, começa uma história linda, quando Pedro ele tem um encontro com aquele que se tornaria o seu mestre, com aquele que se tornaria o seu amigo, com aquele que seria o seu impulsionador, com aquele que lhe falaria palavras que arderiam na sua alma. Pedro agora tem um encontro com esse Senhor, com esse mestre. Agora Pedro, ele vê um milagre acontecer, no início do ministério dele, logo no início, ele vê acontecer, porque Jesus disse: lançai a rede. Pedro disse: mestre, é como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: Jesus, espera aí, nós somos pescadores, nós conhecemos, o Senhor não conhece nada do mar, não sabe, não está, hoje não tem peixe, mas tá bom, o Senhor está mandando, eu vou jogar. E ele vê um milagre acontecer, logo no início do seu ministério ele vê um milagre acontecer, porque ele já tinha passado a noite toda, e ali começa a história, o caminhar de um aprendiz e seu mestre. O problema é que Pedro, ele é o nosso próprio retrato, ela é a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Quantas vezes Deus espera nos mostrar caminho, ou caminhos que Ele quer que sigamos, porque Isaías 55, 8 a 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas quantas vezes Deus quer nos mostrar caminhos, e nós estamos como Pedro dizendo: mas eu já lancei a rede, não dá mais nada aí. Ele está dizendo: vai, faz, lança, eu estou mandando. Mas nós estamos nos nossos próprios conhecimentos, nossos próprios caminhos e a nossa própria maneira de viver, e nós muitas vezes nos sentimos ou nos afastamos de Deus, mesmo Ele querendo nos mostrar um caminho mais excelente. Mas vamos lembrar um pouco, a gente já continua sobre isso, mas vamos lembrar um pouco sobre a vida de Pedro. A trajetória de Pedro, em Mateus 14, 28, diz que ele anda sobre as águas. Ele diz: Senhor, se tu mesmo manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem Pedro, anda, anda. Pedro era intrépido, Pedro tinha coragem. Alguém diz: mas ele afundou. Quando ele viu a onda, ele afundou. E eu também afundaria, e você também afundaria, porque nós não somos super-homens que pensamos. Não existe super-homem aqui, não existe Liga da Justiça, não existe aqui
os vingadores. Aqui são pessoas de carne e osso, falhas, com pecados, com dificuldades, às vezes de andar, até de prosseguir no caminho que o Senhor tem mostrado, mas são pessoas, e essas pessoas, eu e você, somos sujeitos a essa falha, mas muitas vezes nós nos cobramos muito, nós somos cobrados e nos cobramos muito, mas Pedro, ele não estava nem aí, manda eu ter contigo, e ele foi, andou. Mateus 16, quando Jesus pergunta, eles falam, olha, estão dizendo que o Senhor é isso, aquilo, tá, mas o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta, olha para Jesus e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha coragem, Pedro reconhecia a soberania de Cristo, Pedro conhecia que ele era o Messias enviado, Pedro sabia quem era ele. Pedro, ele tenta defender Jesus em vários momentos, ele disse agora, vamos para Jerusalém, lá eu serei maltratado, disse Jesus. Pedro se levantou, ele se sentiu porta-voz de Deus, porque Pedro estava achando que era o cara, e quantas vezes nós achamos que nós podemos defender Deus, e nós somos alguém, e Pedro estava dizendo, olha, não Senhor, isso não vai te acontecer não vai, porque eu estou aqui, nós estamos aqui, eu sou o cara, Jesus, não esquenta não, eu vou para cima. E Jesus disse assim, olha, arreda Satanás, sai de perto de mim, porque agora não é você que está falando. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, abaixa a bola, Pedro, abaixa um pouco aí, calma, porque o caminho que eu tenho para seguir, você ainda não sabe, não conhece. Pedro, Marcos 14, 29, Pedro, ele participa da ceia, e naquele momento da ceia, eles estavam na ceia, e Jesus disse, olha, essa noite todos vocês vão me abandonar, e Pedro novamente se levanta, um olha para o outro, Pedro disse, olha, eu não Senhor, eu não te abandono não, eu sou seu amigo, eu sou o cara que vai te defender, eu não te abandono. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Jesus olha para Pedro e diz, olha, eu conheço você, Pedro. Jesus estava dizendo, eu conheço, e você vai me negar ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Muitas vezes, meus irmãos, Deus colocou, Salmo 139, 1, 2 diz, Senhor, tu me sondas e me conhece, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Muitas vezes precisamos retirar essa cobertura dos nossos olhos e deixar que Deus mostre que Ele nos conhece, porque nós queremos dizer para Deus o quanto Ele nos conhece. Pedro estava dizendo, não, eu faço, eu levanto, eu sou o cara, eu vou lá te defender. E o Senhor está dizendo, não Pedro, você vai me negar porque eu te conheço. Muitas vezes, as nossas atitudes, os nossos atos, nós queremos dizer para Deus o que Deus deve fazer, nós queremos dizer para Deus como Deus deve agir na nossa vida, os nossos atos, a nossa maneira de viver, nós queremos enganar a Deus, dizendo que somos algo, e Deus está dizendo, não é, você não é, você precisa de mim, você precisa que eu haja na sua vida. Eu não sei o que você acha que é, mas eu quero te dizer que o Salmo 139 diz que Ele te conhece, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, Ele conhece o meu assentar, Ele conhece as palavras na minha boca, ainda que essa não vieram ainda à boca, mas Ele sonda o meu pensamento, Ele sabe quem eu sou. Então neste momento, nesta noite, o Senhor nos chama a voltar para Ele, dizer o que tem que ser dito, não o que nós queremos dizer. Muitas vezes nós nos iludimos, irmão Luiz, achando que nós somos alguma coisa. Tem gente dizendo já nas mídias sociais que é igual a Jesus, que é isso, que é aquilo.
Um monte de gente falando um monte de coisa aí que eu não encontro o respaldo bíblico, mas a palavra de Deus diz que Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece o meu assentar. Estava hoje preocupado, apesar de ter a mensagem, mas hoje eu estava preocupado com isso. Mas Senhor, essa palavra é um pouco dura, mas ela anima, mas é um pouco dura. O que eu vou falar? Eu estava fazendo um material para o Ministério Infantil, que o tema deles é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, né? Enfim. E eu ouvi claramente o Senhor bradando no meu coração: fala com o coração. Fala com o coração. Meu povo precisa ouvir que nós somos dependentes do Senhor. Em Marcos 14:47, Jesus, quando ele vai ser preso, Pedro, ele pega a espada, corta a orelha do soldado, numa demonstração, dizendo: Jesus, eu disse que eu ia fazer e eu faço, estou aqui, eu sou o Pedrão, pode chamar que está tudo resolvido. Jesus balança a cabeça, pega a orelha do camarada, e é o primeiro reimplante de orelha que eu conheço na Bíblia. Jesus taca a orelha do camarada e fala: Pedro, é como se ele dissesse: Pedro, você não entendeu nada, Pedro, você não entendeu nada, Pedro, você não compreendeu nada. Mas aí nós vamos para Marcos 14:72, quando Pedro, ele nega Jesus. Ele nega quando alguém diz: olha, esse homem fala como aqueles que andavam com Jesus. Pedro diz: não, o que é isso? Eu? Mas não era o corajoso, não era o cara, não era ele. Eu não, imagina, de maneira alguma, não conheço, não sei. Você está confundindo. De novo outra pessoa, e a terceira pessoa. Então para a terceira pessoa Pedro disse, tentando negar o imaginável. Pedro ainda diz: não, que é isso? Não conheço, olha, não faço. Quem é esse? Jesus de Nazaré, quem é esse aí? Apareceu aí? Jesus conhece Pedro, e Ele conhece a mim e a você. Ele conhece o que está aí dentro. Não adianta negarmos diante do Senhor. Não adianta dizermos para o Senhor: Senhor, pode contar comigo, quando o Senhor sabe que não pode às vezes. E Ele está querendo de nós hoje que uma mudança de atitude. E aí Pedro chorou amargamente. Pedro, ele chora amargamente porque ele negou o Senhor. E a pergunta para nós hoje é: o que fazer? O que fazer quando eu peco? O que fazer quando eu piso na bola com Deus? O que fazer quando eu jogo tudo aquilo que eu acreditava? Porque Pedro andava com Jesus, era amigo de Jesus, comia com Jesus, andava com Jesus, dormia do lado de Jesus. Pedro era o amigo de Jesus e agora nega Jesus. Pedro estava se sentindo fracassado, ele estava angustiado, entristecido, chorando amargamente, porque um dia traiu seu amigo. E o que fazer quando nós pecamos? O que fazer quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor? O que fazer quando nós deixamos Deus de lado para viver a nossa maneira, a nossa vã maneira de viver? Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado e trocamos, negociamos essa palavra. Quantos hoje têm negociado a palavra de Deus? Quantos hoje têm perdido a fé? Estão negociando Deus, estão negociando a sua palavra, estão negociando a sua fé por causa de lentilhas, por causa de punhados de lentilha, por causa de punhados do diabo, por causa de bocados que o diabo está dando. Eu vi postagem no Instagram de pessoas crentes que eram crentes e estão no sambódromo hoje. Isso me entristeceu, porque independente de quem foi o erro, não,
Mas a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. O diabo, ele está buscando todos os dias. Antigamente nós usávamos muito uma frase que dizia o seguinte, que o nosso adversário, o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão. Você não escuta, mas quando você vê, você está envolvido com tantas coisas. Quando você vê, você não tem mais prazer nas coisas do Senhor, você não tem prazer mais no seu Deus, você não tem prazer mais naquilo que Ele pode fazer por você, você só tem prazer naquilo que Ele pode te dar. Por isso que locais que estão negociando prosperidade, aí em troco de coisas, estão lotados a essa hora, milhares de pessoas buscando a prosperidade. Deus é Deus de prosperidade, sim, mas não da forma que estão negociando aí, não. E a pergunta é, o que fazer? Como eu faço para ter de novo a glória que outrora eu tinha? Quantas pessoas não tem mais a glória de Deus, acabou-se a glória de Deus, estão olhando um templo vazio. Quantas pessoas estão como os judeus, eles estavam olhando o templo, e estavam dizendo, olha, mas não é, o templo tinha ouro, tinha prata, tinha portas, a porta do templo de Salomão era aproximadamente 3 metros de altura, de ouro maciço, e agora depois que o povo volta do exílio, não tem mais aquela glória, e aí Deus chama o povo, olha, não se preocupa com isso, porque a minha glória não está no templo, a minha glória tem que estar dentro de você, tem que estar dentro do teu coração, dentro da tua alma, e você vai ver que a glória desse tempo vai ser maior do que a do primeiro. Vocês estão preocupados agora com o material, mas eu estou preocupado com o espiritual. Vocês agora estão preocupados com riquezas, e nós estamos voltando a esse tempo, em que as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas não estão se preocupando mais com as coisas de Deus, não estão se preocupando mais com a presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 6, nos últimos versículos, quando Salomão, ele acaba de orar, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo, de tal forma, que nem os sacerdotes, nem o povo podiam ficar de pé, tamanha era a glória do Senhor. Quando a presença de Deus invade, há mudança de caráter, mudança de atitude. Quando a presença de Deus invade o nosso ser, alguma coisa tem que mudar. Mas nós estamos vendo falta de mudança. Nós estamos vendo crentes indo de mal a pior, seguindo o curso desse mundo, seguindo o curso da vida que o mundo está oferecendo. Estão que nem aquela música, a vida leva eu, deixa a vida me levar, e aí vai. Não, você foi chamado por um amigo, como Pedro, ele foi chamado por um amigo, ele se tornou amigo de Jesus, e quando Jesus te chamou, ele tornou-se seu amigo, ele tornou-se seu amigo, seu mestre, seu Senhor, e você deve a Ele a sua vida. Eu devo a Ele a minha vida. Nada, irmãos, nada do que fazemos vai pagar, nada. Agora, seria possível? Quantas vezes você chorou amargamente, porque sentiu vontade que o tempo voltasse para trás? Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo agora, voltando ao filme, se eu tivesse um DeLorean agora, eu poderia entrar e reprogramar a minha vida, poderia reprogramar o meu coração, as minhas atitudes, mas eu não posso fazer isso. Pedro estava se sentindo o pior dos pecadores, ele estava agora com gosto amargo da culpa, ele estava agora com gosto, parecia fel em sua boca, a culpa pesava. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu não sei qual culpa pesa em cima de alguém nessa noite, mas seja qual for, o Senhor está pronto para ter um encontro com você nessa noite. E não importa se você não se sente culpado, o Senhor está pronto para ter um encontro com você também. Pedro estava arrasado e frustrado, fracassado. Mas aí, em João capítulo 21,
Nós vamos encontrar no versículo 3, Pedro voltando a pescar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles, os que estavam com ele, né? Tomé, Natanael, enfim, os filhos de Zebedeu, né? Estavam com ele e disse assim: Simão disse: vou pescar. Então nós vamos com você. Porque não tinha mais o que fazer. Qual a situação? A pergunta para nós hoje, para mim também. Qual a situação que está fazendo alguém aqui retornar aos velhos hábitos? Ou trazendo um olhar de que não vale mais a pena continuar o Evangelho? Qual é a situação que tem feito você pensar em retornar? Lá o povo do Egito olha para Moisés e diz assim: olha, Moisés, foi assim que você nos trouxe para morrer no Egito? Lá no Egito eu tinha pepino, lá no Egito eu tinha arroz, tinha feijão, tinha carne seca, tinha peixe. Eu estou conjecturando, tá? Mas lá tinha tudo, tinha feijoada. Era como se Moisés dissesse: meu filho, mas vocês apanhavam lá, eram escravos. Não tinha problema ser escravo. Eu prefiro ser escravo, mas estar de barriga cheia, Moisés. Lentilha, bocado. Qual é o bocado que está fazendo você pensar em retornar? Ah, mas tantos tempos, tantos anos, e o Senhor não me curou. Mas Ele não disse que ia te curar. Ele não disse que me ia curar. Ele faz isso sim, mas Ele não prometeu curar. Ele prometeu levar para o céu. Ele prometeu levar para o céu. Isso eu posso cobrar dele. Falar: o Senhor prometeu levar para o céu, mas Ele não prometeu curar. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda o homem, por graça. É a graça de Deus, é um favor imerecido, Ele faz, é a bondade dEle. Mas a graça, o auge é a salvação. Ele veio, nos deu graça, nos deu salvação. E eu quero dizer que Pedro, ele andasse de cabeça baixa, porque ele estava sentindo o peso da sua culpa, o peso das suas dores, o peso das suas angústias, o amargor de uma vida que outrora estava enraizada em Jesus e agora não estava mais. Quantas vezes você e eu fizemos que nem Pedro? Eu não conheço esse Jesus. Quantas vezes na faculdade, jovem, você falou isso? Eu não conheço Jesus. Não, nunca falei, mas os atos falaram isso. Quantas vezes no trabalho temos vergonha de falar que somos cristãos? Agora nem tanto, né? Porque agora virou moda ser evangélico, né? Agora qualquer um é evangélico, né? Qualquer um é evangélico. Mas as pessoas têm medo, vergonha e fazem que nem Pedro. Não conheço não. Eu não conheço não. Antes falava que era crente, era super respeitada, como o pastor fala, né? Falar que é pastor hoje, o pessoal nem financiamento faz mais, fecha até a porta do comércio, bate a porta na cara, falando: não entra não. É mais fácil você falar que é bandido, alguns até fazem comércio, carnezinho para o bandido, tá, mas falar que é pastor, complicado. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes negando a Jesus. Mas vamos voltar para Pedro aqui. Qual é a situação que tem feito você retornar aos velhos hábitos? Ou qual a situação que está tentando nos fazer voltar aos velhos hábitos, a uma velha vida? Naquele dia, em João 21:6, eles jogaram a rede e não conseguiram nada, e eles ouvem da praia alguém gritando: joguem a rede de novo do lado direito. E alguém diz: que é isso? Nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. E um homem na praia grita de novo: vamos, joguem de novo, joguem do lado direito. Que insistência, tá bom, vamos jogar, está insistindo tanto aí, parece até que é pescador. Pegaram tantos peixes que a rede se rompiam, só podia ser Jesus. Pedro
não tinha consciência, mas estava próximo de ter um encontro com o Senhor. Como é possível se esconder de Jesus? Como é possível? Pedro entendeu naquele momento, porque a pergunta, e não vamos entrar aqui na questão teológica da pergunta, mas a pergunta que Jesus faz 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, olha para mim, Pedro, eu sou Jesus. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, olha para mim, olha os meus olhos, foi eu que você traiu, Pedro, mas eu estou aqui para ter um encontro com você hoje. Não importa o que você fez, Jesus está aqui para ter um encontro com a minha e com a tua vida hoje. Não importa o que fizemos, Jesus está pronto para restaurar o teu ministério, Jesus está pronto para restaurar a tua vida, Jesus está pronto para restaurar o teu casamento, Jesus está pronto para restaurar a tua comunhão. Não importa o que você pode fazer. Pedro entendeu naquele momento que não era possível entrar numa máquina do tempo, não dava para voltar, não dava para ser como antes, mas dava para ser melhor, porque agora aquele que foi traído, aquele que um dia na cruz do Calvário sofreu todas as amarguras da vida, todas as dores, a humilhação, aquele que estava na cruz do Calvário, agora ele chega e diz assim: Pedro, eu estou aqui, Pedro, eu vim ter um encontro com você, Pedro, e eu não sei qual é a tua vida, como está a tua vida, mas eu quero te dizer que aquele que um dia morreu na cruz por você, ele está aqui à noite para ter um encontro novamente com essa igreja, com esse povo. Aleluia. Não importa o que você passou, o que está passando, não importa se essas amarguras são enfermidades, mágoas, frustrações, desânimos, quantas vezes batem a nossa porta, nós temos tudo, às vezes estamos até bem, mas vem lá aquele desânimo, quantas pessoas estão angustiadas, a alma está doente, não consegue mais se posicionar diante de Deus. Mas Mateus 11, 28 diz assim: olha, se você está cansado nessa noite, e essa palavra não é somente para aquele que não conhece o Senhor, ele está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava dizendo isso para Pedro: Pedro, você está cansado com a amargura desse pecado que você fez, é isso que você, essa traição, Pedro, mas eu vim aqui para aliviar a sua carga, Pedro, e não vai ser igual não. Era como se Jesus estivesse falando: Pedro, não vai ser igual não, agora vai ser melhor do que era antes, porque o Jesus chegou, e quando Jesus chega para ter um encontro com você, a tua vida muda para melhor, a minha vida muda para melhor. Eu sempre costumo dizer, já falei algumas vezes aqui, que quando eu estava com 18 anos de idade, eu estava passando uma fase difícil, trabalhando longe, não tinha tempo de ir para a igreja, enfim, eu estava quase desviado. Mas um dia, eu entrei na igreja e naquela noite o pregador insistiu tanto, ele falou sobre salvação, então, insistiu tanto para que as pessoas fossem ali na frente, e várias pessoas foram ali na frente, mas eu não. Sabe por quê? Porque eu não precisava ir. Com 18 anos eu era o cara, eu não precisava me humilhar lá na frente. Jesus já sabia, ele estava comigo. Mas aquele pregador continuou insistindo. E ele insistiu, irmão Luiz. Só faltou falar o nome, né? Mas insistiu. E eu fui lá na frente. E eu dobrei os joelhos. Só que eu não sabia que naquele dia Jesus tinha marcado um encontro com a minha vida, André. Jesus tinha marcado um encontro com a minha vida. E quando eu levantei daquele lugar, eu levantei renovado pelo Espírito Santo de Deus. E nunca mais pensei em deixar o Senhor. Jesus marcou um encontro com você. O que você está esperando? Pedro estava angustiado. Pedro queria voltar no tempo. Talvez, se ele conhecesse a ciência que a gente conhece hoje, talvez ele ia procurar alguém, dá para voltar, fazer alguma coisa. Será que Einstein dizia mesmo, a teoria de Einstein, de voltar no tempo, será que é verdade? Vou tentar. Não, mas não tinha isso. Pedro estava angustiado, triste, amargurado,
Mas eu quero te dizer, Jesus marcou um encontro com Pedro naquela praia. E quando Pedro levanta dali, ele não levanta mais alguém amargurado, mas ele levanta dali um pastor de ovelhas, um homem separado que fez a diferença no reino de Deus. E é isso que Deus quer fazer para a nossa vida, para a sua, para a minha vida. Talvez esteja tudo bem com você, mas amanhã você pode lembrar dessa mensagem, porque as coisas acontecem. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Ele diz: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Por acaso uma mulher pode esquecer do seu filho? Se bem que tem algumas que jogam na lata do lixo, né? Mas a grande maioria não esquece não, né? Infelizmente é a sociedade que estamos vivendo. Mas o Senhor diz através do profeta: mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você veio buscar, não sei o que você veio, eu não sei também se veio só por um mero questão social, não sei, eu não estou aí, não estou julgando os irmãos, só estou falando o que a palavra está dizendo. Mas se você se enquadra nesse momento, o Senhor veio aqui para ter um encontro com você. Ele está na praia, ele já assou o peixe. Como Pedro chega, o peixe já está assado. Jesus sabia que Pedro estava cansado fisicamente de ter trabalhado a noite toda. Jesus sabia que Pedro estava enfadado na sua alma, e Jesus prepara o peixe para alimentar a carne de Pedro, para alimentar o seu físico. Jesus prepara ali a bebida, a comida, Jesus prepara tudo, e além disso prepara o espiritual. Diz: Pedro, eu estou aqui, Pedro, eu sei que você pisou na bola, mas eu continuo te amando, Pedro, eu continuo te amando. Vamos ficar em pé? Ministério de louvor. Quantos irmãos estão se posicionando? Feche os teus olhos. Meus irmãos, eu não sei qual a situação, eu não sei se você tentou entrar numa máquina do tempo, ou se você está com vontade de fazer isso, vontade de voltar. Lembra do primeiro amor que você tinha, daquela comunhão com Jesus, aquela coisa gostosa, e hoje não tem mais. Talvez você está querendo voltar porque magoou alguém no passado, e o passado está pesando hoje, e você não consegue mais olhar para essa pessoa, porque você sabe que magoou, pisou na bola com ela. Talvez você está triste porque há tempos atrás você comia do bom e do melhor, hoje você passa uma certa dificuldade. Eu não sei, mas eu quero te dizer, Jesus está aqui para ter um encontro com você. Ou talvez alguém aqui se afastou de Jesus e não sabe como voltar, e diz: Jesus, eu não posso voltar porque eu errei muito. Jesus, eu não sei nem como voltar, nem como falar com o Senhor, mas Ele está te dando a oportunidade hoje. Volta para Jesus hoje, porque Ele jamais deixou, Ele não te abandonou, Ele não saiu da sua vida, Ele não saiu do teu coração, Ele não saiu da sua alma. Talvez você está vindo para a igreja, mas só vindo, e Jesus está dizendo: eu tenho um encontro com você hoje. E se você quiser nessa noite receber uma oração, não sei qual o problema, não vou perguntar, mas se você quiser receber uma oração hoje, Jesus pode mudar a sua vida hoje. Vem à frente, irmãos, enquanto os irmãos estiverem louvando ao Senhor, vem à frente. Não importa como está a sua vida, como está o seu coração, não importa o que você fez, deixou de fazer, mas eu sei que Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer mudar a tua vida hoje, Jesus quer mudar o teu coração hoje. Os pastores vêm aqui orar com a gente, os pastores vêm aqui, pastor Fantini, pastor Aleilson, pastor Fábio, vem aqui, vamos adorar enquanto os irmãos estão louvando. Pode vir. Pobre pecador, Deus me ama. Nós estamos te aguardando ainda, pode vir. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer,
oportunidade. Aleluia. Estamos aguardando você ainda. Pode vir. Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou. Ainda tem gente para vir. Pode vir. O Senhor te aguarda para ter um encontro com você hoje. Precisa vir, venha receber oração. Senhor, tem um encontro marcado com você hoje. Aleluia. Se você se afastou de Jesus por algum motivo, Ele continua te amando. Mesmo sendo assim, Ele continua te amando. pobre pecado, É só vir. Não custa nada, é só vir. Meus irmãos, porque eu ainda tenho a sensação de que alguém precisa ter um encontro com Jesus hoje. Talvez seja a hora de voltar para Jesus, de levantar a sua mão. Ah, mas eu vou para a igreja. Mas isso não importa. Dizer, eu quero uma mudança de vida, eu quero mudar. Ou você que entrou aqui, talvez nunca teve encontro com Jesus, hoje é dia, e nós estamos te esperando aqui para orar por você. Tem gente ainda se segurando. Ah, mas o que vão pensar? Não importa, irmão. Aquele dia que eu dobrei o joelho na igreja, eu pensei isso, que vão pensar de mim. Não importa o que vão pensar, importa o que Deus está pensando de você. E se você quiser vir aqui à frente ainda, nós vamos orar por você. Vamos cantar o refrão? Deus me ama.
Aplauda o Senhor com alegria. Eu tenho certeza, poucas vezes isso acontece, mas algumas vezes o Senhor me incomoda com isso. E eu tenho certeza que tem alguém aqui precisava voltar urgente para Jesus. Já tem um encontro urgente com Jesus. Se você não quiser vir agora, procure um dos pastores no final do culto, porque Deus quer ter um encontro com você hoje. Aplauda o Senhor mais uma vez.